eu vou tentar pensar com vocês o Código Civil, não na sua totalidade, mas especificamente na matéria que foi escolhida hoje, que se trata exatamente de sucessões. Eu tenho cá para comigo que nós arrumamos grandes encrencas, infelizmente, com o novo Código Civil brasileiro. Apesar do longo tempo de tramitação nas casas legislativas brasileiras, nós esperávamos um pouquinho mais do Código Civil brasileiro. Ele que tramitou por mais de 28 anos, não era sem razão que ele devesse tratar de assuntos modernos, moderníssimos, que abrangem não só o direito nacional, mas o direito internacional, trazendo perplexidade e buscando uma solução rápida para as mazelas da sociedade moderna. Então, ele deveria tratar de barriga de aluguel, ele não falou nada. Ele devia tratar dos processos digitais, dos processos eletrônicos que estão na moda hoje, estão nos infernizando a vida aqui em São Paulo, não é isso? Mas ele também não cuidou disso. Isso veio numa lei esparsa e, vamos dizer assim, muito restrita, porque nós não podemos falar só de processo eletrônico, nós teríamos que tratar de assuntos muito maiores do que isso, que é a questão de toda essa parte da modernidade, que hoje ninguém vive sem internet, o que é proibido fazer na internet, o que não é proibido, como é que se regulamenta, como é que se criminaliza certa atitude na internet, qual que é o crime. Então, hoje, todo mundo fica assim, alguém coloca uma imagem não permitida de alguém na internet e todo mundo fica perguntando qual que é o crime que ele cometeu. Ou, por outra, quando você pega e invade um computador e rouba os dados da pessoa, qual que é o crime, qual que é a pena, não é? E todo mundo aqui sabe, desde pequenininho, que quando não há pena combinada, não existe crime. Então, nós temos, assim, vários infortúnios. Mas, aquilo que me assombra, aquilo que me assusta, é uma coisa que a sociedade não percebe, porque vocês já prestaram atenção que ninguém vive esperando a morte? Ninguém espera morrer, ninguém discute o que acontece quando eu morrer, né? Ninguém fica pensando nisso. Vai chegar um dia, quando você é muito jovem, você fala, ih, aqueles lá estão velhos, estão lá na frente, e um dia você vai ser o velho. Vai chegar, não vai? Vai chegar aqui no cabelo branco nosso, e aí vocês vão começar a pensar lá para frente, poxa, chegou, e agora, o que eu faço? Mas o pior que disso é o seguinte, eu sempre brinco, quando você tem o miserinho e o passa-fome, casados, não tem problema, eles não casam, eles não se separam, eles não pagam alimentos, eles têm filhos. O cara pega a trouxinha dele e vai embora, ele não tem nem endereço para ir atrás. O problema surge no momento em que é envolvido um patrimônio, às vezes de dimensões magníficas, e aí complica tudo. E nós estamos vivendo um momento assim de perplexidade. Em janeiro de 2003, quando entrou em vigor o novo Código, eu ousei escrever um livro que era intitulado Algumas Questões do Novo Código Civil, algumas questões polêmicas. E é lógico que eu não falei só de sucessões, eu falei de uma série de coisas que eram, no meu ponto de vista, as questões que iriam dar debate por muito tempo. O livro, evidentemente, não precisava nem ser profeta para ter escrito. Hoje nós temos 10 anos do Código e vocês vão ver, no final da nossa palestra, que mesmo com os N seminários promovidos em direito civil pelo STJ e por outras entidades, não chegaram sequer a debater algumas questões que nós vamos colocar hoje aqui. Então, o que eu venho colocar aqui hoje, refletir com vocês, é o seguinte, está todo mundo falando disso e daquilo, mas não falou nem disso, nem daquilo outro. Então, se nós não começamos a debater, como é que nós vamos chegar num denominador comum? Como é que nós vamos resolver? Não é questão de a gente chegar e falar assim, olha, a jurisprudência conserta, faz a lei do jeito que sair, a jurisprudência conserta. O judiciário tem que puxar para si, porque o juiz não pode alegar falta de lei para prestar jurisdição. Ele não pode alegar que a matéria não é debatida, ou que a lei tem buracos, ou que a lei não é clara. Ele tem de resolver. E quando não se tem nem lei, ele tem de resolver da mesma maneira. Ele tem que dizer o direito, seja por usos e costumes, analogia, seja lá pelo que for,
o direito tem de ser dito, porque existe um objetivo nisso, que é a paz social objetivada pelo processo, como resultado do processo. A parte pode não gostar do resultado, mas ela tem que dizer, julgaram o meu caso e eu perdi, mas julgaram o meu caso, me deram atenção e eu sou o foco do direito. Aí nós vamos começar da seguinte maneira, eu quero fazer uma proposta a vocês. Para analisar isso, nós vamos fazer o contrário do que hoje os doutrinadores estão fazendo. Eu não posso partir de um direito estabelecido na Constituição de 34 ou de 1891. Eu tenho que pensar no direito como um direito dinâmico, um direito que tem uma modernidade à sua frente, que não esperou e atropela. E o direito, como todos sabem, tem que ser lento, ele tem que ser pensado, ele tem que ser digerido, porque uma decisão que seja a toque de caixa, ela não pode dar certo. Os mais experientes que estão aqui, os mais vividos, sabem disso, que não precisa ter nem estudo para saber disso. Tudo que é feito a toque de caixa tem depois um momento do arrependimento. Então, a jurisprudência ela tem que ser assim, ela analisa com calma, ela aprofunda naquele entendimento, ela aprofunda na análise, e quando ela solta uma decisão, presume-se que ela seja boa. Mas só vai ser boa quando, galgado toda aquela pirâmide hierárquica dentro do judiciário, se chegar lá em cima, nos tribunais superiores, na última instância de verdade, não aquela que você consegue alcançar, mas aquela que deveria ser alcançada por todo mundo, e aquele tribunal que tem a última palavra disser, olha, eu analisei tudo que foi discutido lá na base da pirâmide, tudo que foi discutido nos tribunais estaduais, tudo que foi discutido no STJ e tal, e agora nós estamos em condição de juntar todas essas inteligências e formar um juízo definitivo acerca disso. Eu já não acho que é a solução ideal. Por quê? Porque nós sempre aprendemos, apesar dos livros de hermenêutica, não é? Como é que se analisa uma lei, tem a interpretação histórica, literal, isso, aquilo. Na verdade, não cabe ao juiz interpretar o que o legislador quis dizer. É isso que me assombra. O juiz não pode interpretar o que o legislador quis dizer, mas ele tem que interpretar a lei, o que está escrito ali, segundo essas regras de hermenêutica, quer dizer, a lei está dizendo isso. Não que porque o legislador tenha querido dizer isso, mas ela está dizendo isso. A lei, não o legislador. Que eu não posso chamar nenhum legislador, sentar aqui e falar assim, ó, o que o senhor quis dizer com isso? Isso não existe, nós já aprendemos isso. Então, como é que nós vamos enfocar isso? Vamos enfocar isso a partir da Constituição de 88. Eu não posso voltar na de 34. Eu não posso voltar para trás ou para frente, antes de 88. Porque há um marco histórico no direito brasileiro, da Constituição dita cidadã, a Constituição de 1988, que é uma Constituição que deu um cunho social profundo ao direito brasileiro. Logo no artigo 5º, no caput vai dizer ali, olha, que ninguém pode ser tratado de modo diferente. No princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aí vem o artigo 3º, que dá os fundamentos da Constituição Nacional, e vocês vão ver ali, dentre os fundamentos, no artigo 3º, parágrafo 4º, que vai dizer ali que não pode haver na interpretação da importância do ser humano, eu não posso distingui-lo por cor, sexo, religião, ou qualquer outro adjetivo que eu queira colocar aqui, ou qualquer outro qualificativo que eu possa querer colocar aqui, ou qualquer outro parâmetro para diferenciar uma pessoa da outra. É por isso que eu sempre pergunto para os alunos, existe artigo constitucional, inconstitucional? Todo mundo fala, mas que absurdo, como é que pode ter um artigo que está na Constituição e ser inconstitucional? Existe sim. Existe na medida em que, quando o artigo ele está divergindo daquilo que é o princípio, o que são os princípios, os fundamentos da Constituição, aquele artigo é inconstitucional. E é por isso que, hoje, há um reconhecimento pacífico de que o artigo que fala que, para efeito da proteção do Estado, reconhece a união entre um homem e uma mulher, como a união estável para efeito de proteção do Estado.
Então, união estável pela Constituição, pelo artigo constitucional, é só uma união entre um homem ou uma mulher? Hoje, vocês sabem que isso já está superado. Por quê? Porque eu não posso fazer distinção. Como uma união entre um homem e uma mulher? Então, dois homens, eu estou fazendo uma discriminação quanto ao sexo. Então, hoje, as uniões homoafetivas são reconhecidas. Vocês vão ver que não se discute mais se um homem pode manter união estável com um homem, ou uma mulher, união estável com uma mulher. Não se discute mais se uma união estável assim constituída, dois homens ou duas mulheres, podem ou não adotar uma criança. E adotada uma criança, eu não posso ver, eu não posso interpretar que existe ali uma entidade familiar? É lógico que existe. Então, quando eu interpretar tudo isso aqui das sucessões, eu tenho que ter esses paradigmas anteriores. O princípio da isonomia, o princípio da dignidade humana, e todos esses aparatos e essas condições que a Constituição nova trouxe ao direito brasileiro, tem como base a análise que nós vamos fazer. Eu não posso dizer que, não, o legislador quis proteger o casamento, por isso que quando ele criou a união estável, ele disse que tinha que ser facilitada a sua conversão em casamento, porque ele preserva mais o casamento do que a união estável. Não é verdade. Não é verdade. E também, se nós analisarmos, vocês vão ver que, quando eles tiraram a forma, a Constituição atual tirou a forma, que era o casamento, era uma forma de constituição de família, forma, não tem mais a forma. Hoje, eu tenho outro parâmetro, eu não tenho a forma casamento, eu tenho a formação da família através da união estável, até do concubinato, ou de união entre pessoas de mesmo sexo. Tudo isso forma a entidade familiar. E tem que se pensar que, adotando a doutrina de Kant, que o legislador atual colocou o homem no centro do universo jurídico, e a lei existe, doutor Rui, para servir ao homem, para proporcionar dignidade ao ser humano. Então, eu não estou falando mais de patrimônio como o centro do universo, como a gente tinha lá atrás, na Constituição de 34, ou no direito romano. Hoje eu tenho uma coisa muito diferente, que é o relacionamento, o carinho, que é proporcionado dentro da família. E isso daí tudo tem que ver como centro dessa questão, o centro dessa proteção, o ser humano. E se o ser humano é o centro da proteção, eu não posso colocá-lo num patamar inferior a questões secundárias, forma que eu formei uma família, formas do patrimônio que vai ser decidido assim e assado. E se nós analisarmos, eu coloquei aqui os dois artigos, o 1790 e o 1829, que nós vamos trabalhar em cima deles, pensar em cima deles, eu posso dizer para vocês com muita segurança o seguinte: eu não vejo como o Código Civil ter adotado uma concepção assim. Eu vou analisar o Código Civil, vou criar regras de sucessão segundo o casamento, segundo a união estável e segundo o concubinato. Por que eu não posso fazer isso? Porque o princípio da isonomia não permite. Se vocês prestarem atenção, e vocês vão entender lá no fim, eu defendi uma coisa assim: há uma inconstitucionalidade total, ampla, geral e restrita de toda a parte de sucessões. Por quê? Porque hoje você trata o quinhão do herdeiro segundo uma adjetivação indireta. Os filhos do casamento recebem um percentual X, os filhos da união estável, um percentual Y, e os filhos da união estável, um percentual Z. Há uma adjetivação nisso, os filhos disso, os filhos daquilo, os filhos daquilo outro. Isso é uma adjetivação e é proibida pela Constituição, porque família, ela vai dizer de descendente, quando nós falamos de descendente, nós estamos pensando em avô, pai, filho, e esse filho pode ser adotado ou não. Então, aquele gerado dentro da família, biologicamente gerado, como aquele que veio para a família através de um ato civil. E a adoção. Eles têm os mesmos direitos, não tem divisão diferente para ninguém, e nem se permite a adjetivação de filho. Vou dar um exemplo para facilitar para vocês. Vocês vão ver aqui no artigo 1829, que nos artigos que regem isso, diz o seguinte:
que no casamento o cônjuge não pode receber menos que 25% da herança. Se eu considerar, só para dar um exemplo, 4 filhos do morto, 4 herdeiros filhos, e o cônjuge sobrevivente, então como o cônjuge sobrevivente não pode receber menos que 25%, ele recebe 25%. E cada filho 18,75, 18,75, 18,75 e 18,75 da herança. Se os pais viverem em união estável, então é 20% para a companheira, 20, 20, 20, 20, a soma dá 100. E se for no concubinato, que a concubina ou o concubino nada recebe, é 25, 25, 25 e 25. Então, se perguntar para o Joãozinho o que ele prefere, é que os pais sejam concubinos, o quinhão dele é maior. Mas não depende da vontade do Joãozinho, brincadeira à parte, a coisa é séria. A coisa é séria. Por quê? Vejam só, como é que eu posso mudar um quinhão do herdeiro? E como é que pode vir? O que é legítima? O que é legítima? O código fala muito tranquilamente. Ele vai dizer assim, a legítima é assim, no momento de aberta a sucessão, o que é abrir a sucessão? A morte. A morte. Com a morte abre-se a sucessão. E o que é a legítima? Como é que eu apuro a legítima? Eu pego tudo aquilo que faz parte do patrimônio do morto naquele momento da morte, tiro a despesa de funeral e as dívidas dele, e se houver adiantamento de legítima, eu trago a colação, os bens que podem ser trazidos à colação. Isso é a legítima. E vocês aprenderam desde criancinha que a herança, o Montemor, a herança, ela é única. O patrimônio é único, da legítima ele é único. Sempre aprendemos isso. Ele só vai ser divisível, ele é único e indivisível. Ele só vai ser dividido na hora que eu disser, esse bem é para você, aquele bem é para você, aquele bem... Aí eu fiz a divisão de cada bem segundo cada herdeiro. Até então, cada herdeiro tem, no caso de 5 pessoas, 1/5 daquele Montemor. É assim, simples, elementar e está descrito na Constituição. Se vocês olharam 1845 e 1846 do Código Civil, vocês vão ver isso daí. É claro, brilhante. Aí vem o legislador e começa a colocar certas situações. Como é que se eu sou herdeiro de 1/5 desse Montemor, em determinada circunstância eu tenho 18,75, na outra eu tenho 20, na outra eu tenho 25%. Como é que pode mudar? E aí ele vem e ainda inventa uma coisa assim cabalística para se definir. Como é que aquele que morreu sem deixar bens particulares faz uma regra, e se ele deixou bens particulares faz outra regra? E aí o que me assombra é que vem todo o universo jurídico, grandes nomes, e tentando talvez salvar o Código Civil, em vez de agilizar para consertar isso legalmente e acabar com a discussão, vem e começa a dar ideias, criar normas, criar leis. Quem herda não meia, quem meia não herda. Onde herda, meia, onde... Né? Então vamos começar tentando entender isso. Eu não vou chegar aqui e falar do que é parente em linha reta ou colateral. Vocês sabem linha reta o que é, né? Eu tenho o tronco, vamos supor, o pai, o filho está em linha reta, o neto está em linha reta e vai para baixo sem limite. Para cima, quando eu falar em linha ascendente, a linha mais próxima exclui qualquer outra para cima. Se eu achei avô vivo, eu não vou em bisavô. A exclusão é ali, não há concorrência e não há representação para cima. Na linha descendente eu tenho representação. Até quando concorrem tios e sobrinhos, eu tenho representação dos sobrinhos vindo receber no lugar do pai, que também era tio, pré-morto. Essa é a representação. Mas isso é muito banal, isso é muito fácil, é só pegar o código e a gente vai ver. O que a gente não vai ver em lugar nenhum é solução, porque está aqui e vocês vão entender. Então vamos começar com uma coisa muito simples. Como é que uma mulher vive com um homem durante 30 anos da vida dela? Quando ele começou, ele não tinha absolutamente nada, ela deixou ele ajudou ele a amealhar um grande patrimônio. Um grande patrimônio. Só que ela trabalhava em casa cuidando dos filhos e cuidando da casa.
ela não tinha uma renda, um salário igual ao do marido. Aí, de repente, o marido morre. Pior do que isso, o marido morreu brigando com a mulher. Então, ele foi lá e fez um testamento e disse o seguinte: deixo todo o patrimônio existente na data de minha morte para os meus filhos, que são meus herdeiros, os meus filhos da união estável e os que não são da união estável, e para um vizinho, vamos supor. O fato dele dizer que ele deixa todo o patrimônio dele, ele está excluindo a companheira que passou a ser herdeira em determinadas condições pelo 1790. Eu não preciso deserdar, porque na deserdação eu tenho que justificar. O cônjuge, para tirar ele fora como herdeiro necessário hoje, eu tenho que fazer um processo e dizer, estou deserdando por causa disso. Infidelidade, um monte de coisa. Mas, para deserdar um companheiro, uma companheira, basta fazer um testamento dizendo, eu deixo tudo para aquele ali. E não preciso nem mencionar a existência da companheira. Só pelo fato de mencionar que deixa tudo para os outros, já não deixou nada para ela. Então, tudo aquilo que ela ajudou a fazer, ela não herda. Não vamos discutir que ela meia, mas ela não herda. Por quê? Qual é o regime da união estável? Quando eu não fizer um contrato, o regime normal é da comunhão parcial de bens, como acontece com o casamento. As pessoas, quando começam, qualquer relacionamento é meu bem para cá, meu bem para lá. Na separação, como é que é? Meus bens para cá, seus bens para lá, não é isso? Então, é aquela coisinha, né? Olha, a lua está atrás da nuvem, ela está escondendo da sua beleza, querida. Depois, 30 anos depois, tá vendo que vai chover, sua besta. Mas isso acontece, o desgaste das relações humanas. Mas chega a um ponto que quem faz direito de família, que todo mundo deve saber, que não existem dois inimigos mais ferrenhos do que ex-marido e mulher, ex-companheiros, ex-concubinos. O ódio é tão grande que parece que eles são duas pessoas completamente de lugares diferentes, de planetas diferentes, e um quer o sangue do outro, ainda que tenha que perder tudo, ele quer que o outro se estrumbique. A verdade é esta. Então, o perigo é você deixar uma brecha na lei, que aquele, para se vingar do companheiro, do cônjuge ou da concubina, ele vá ali e faça um testamento, ou ele use de algum dos buracos da lei para fazer isso daí. Mas vamos começar a análise do 1790, porque vocês vão entender bem mais do que é que eu estou tentando passar para vocês. Olha só, esse daqui é uma obra-prima da literatura nacional. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, prestem bem atenção, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes. Então, veja, a companheira só é herdeira do companheiro e vice-versa, né? Quando houver bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. Na verdade, já é meieiro. Se ele não fez um contrato de união estável, e então passa a valer o regime da comunhão parcial de bens, ela é meieira. O que precisa entender muito bem, que parece que até tem juiz, eu já vi processo em que juiz tropeçou e MP tropeçou, é o seguinte: quando a pessoa morre, o que vai para o inventário, o que vai ser inventariado, o que vai ser partilhado, o monte mó, é a metade dele, se o regime era comunhão parcial, e não o total dos bens. Por quê? Porque havendo um meieiro, o meieiro está vivo, ele não morreu, aquele é dele. Então 50% é do meieiro. Nós não estamos falando de meação aqui, mas já sabemos que, em sendo a união estável, o regime normal de comunhão parcial de bens, então ela é meieira, ele é meieiro dela. Se não houver um contrato que diga que não há meação, também pode existir. Mas para efeito de herança, seja meieiro ou não seja meieiro, o companheiro ou a companheira passa a ser herdeiro um do outro. Herdeiro um do outro. Se vocês prestarem atenção, esse artigo está fora da parte que fala dos herdeiros necessários. O artigo 1845 fala assim, olha, são herdeiros necessários o cônjuge, os ascendentes e os descendentes. Ponto. Ponto. Está lá para o 1845.
O 1829 trata da sucessão do cônjuge. O 1790 está fora do herdeiro necessário, mas aí a gente vai analisar já já se isso é constitucional ou não. Porque, agora fechando com aquilo que eu comecei lá atrás, se existe até cláusula constitucional e inconstitucional, imagine vocês uma lei infraconstitucional. Não é porque está no Código Civil, vamos dizer assim, a Constituição Civil, que ele vai ser constitucional. Não quer dizer não. Não quer não. Então, acima de tudo isso, está a Constituição Federal, é ela que vai dar o parâmetro, é ela que vai dar a última palavra e vai dizer, isso vale ou não vale. E não é tão difícil ser analisado sob esse prisma. O duro é achar a sair. O que os juristas hoje não estão achando, não é difícil dizer se é constitucional ou inconstitucional. É dizer o seguinte, se é inconstitucional, qual que é inconstitucional? O 1790 ou o 1829? Qual que não deve valer? Um ou o outro? Eu diria para vocês, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, e vocês talvez cheguem à mesma conclusão que eu, os dois. Não dá para salvar nada daí, se for levar o pé da letra e querer uma coisa que haja uma justiça pura, no sentido que nós falamos aqui no começo, o ser humano como o centro do universo jurídico, aquele para quem a lei é criada. Ele tem que dar a lei tem que dar ao ser humano aquele fundamento da Constituição, a dignidade humana, e garantir tudo aquilo que os direitos, os princípios constitucionais garantem, cláusula pétrea ao ser humano. Mas voltando, agora vem as fórmulas, vamos decifrar as fórmulas. Se concorrer com filhos comuns, o que quer dizer isso? Com o filho dele, companheiro, com ela, companheira. O do morto, com o sobrevivente. Filho comum é isso, dos dois. Da relação que nós estamos tratando. E outra coisa, quando fala de companheiro aqui, houve uma confusão durante muito tempo. Como é que era a terminologia que ia ser usada, e o Código Civil de 2002 resolveu essa questão. Eles chamavam de concubinos. Havia o concubinato impuro, aquele em que não era possível a conversão em casamento. Isso era concubinato impuro, não podia nunca haver o casamento. E o concubinato puro, hoje é chamado de união estável, e é disso que está tratando. O concubinato impuro foi tratado no Código de 2002 como concubinato. E aquele continua sem direito nenhum. O concubino não é herdeiro um do outro. Não é. Aqui nós estamos falando só da união estável, quando nós falamos companheiro é a união estável, e o cônjuge, evidentemente, é no casamento. Então, esse 1790 cuida da sucessão na união estável, né? O antigo concubinato puro. Filhos comuns terá direito a uma cota equivalente a que for por lei atribuída ao filho. Tá. Se nós olharmos os outros incisos, nós já vamos perceber que aqui tem um buraco do tamanho do mundo. E se concorrer com filhos não comuns? Não tem na lei. Aí eu posso dizer que o filho não comum, né, o morto deixou um filho do primeiro casamento, ou 2 filhos do primeiro casamento, e 2 filhos com a companheira sobreviva. Aí, como aqui está falando de filho comum, e ele não tratou dos filhos fora da união estável, os filhos dele deixam de ter a herança? É evidente que não. Mas o problema está ainda pior, não é dizer que o outro, por uma questão do princípio da isonomia e do princípio que garante a propriedade, o princípio constitucional que garante a propriedade, que está lá no artigo 5º, não pode afastar os filhos do morto, de jeito nenhum, seja ele da união estável ou de fora da união estável. Ou que fosse de um concubinato, filho é herdeiro e acabou. Ele pode excluir o concubino, a concubina, os filhos do concubinato, não. O adotivo, não. O adotivo é filho comum? Pode ter sido adotado por um ou por ambos. Depois que foi adotado, não pode ter adjetivação, mas pode ser adotado por um do casal e não pelos 2. Então, vejam como é que começa, né? Como é que a lei, que tramitou por 28 anos, chega a produzir um negócio desse numa questão tão importante. Tão importante. Mas vamos lá. Terá direito a uma cota equivalente a que for por lei atribuída ao filho. Então é assim, ela tem ameação se o regime for da comunhão parcial de bens. E ainda assim, se o filho receber, ela tem 4 filhos, se a cota dela é igual à dos filhos. Então,
Cada um tem que receber 20, 20, 20, 20 para somar 100% do Monte Mor, 100% dos 50% que estão sendo partilhados. Vamos falar assim. Porque o outro 50% é dela como meia-ação. Então, ela passa a ter 70% do patrimônio todinho ali, que era do casal. Está entendido isso? Como faltou a regra, e se não for filho comum? Por quê? Se fosse igual, eu precisaria discriminar quando o filho é comum? Se fosse igual, eu falo assim, ó, quando concorrer com filhos, eu poderia até explicar, comuns ou não, ou com filhos, ponto, do morto, com ele ou sem ele. Percebem isso? Se ele diferenciou e disse que, nesse caso, a cota atribuída ao filho é a mesma, como é que eu vou resolver a do que não for filho? É uma questão polêmica ou não? Tem solução? Tem solução assim, vamos chamar de palpite, de doutrina. Como é que eu vou fazer? Não, desculpe, com toda a humildade, eu vou dizer, é palpite. Porque não tem como ser diferente. Alguém chegar aqui e baixar esta verdade absoluta, esquece, não tem. Eu posso dizer, faria maior justiça se fosse assim. Isso eu posso falar, né? Isso eu posso falar. De acordo com a visão holística da Constituição brasileira, seria assim. Aliás, tem uma conclusão desses seminários da Justiça Federal, que diz que aqui, nesse 1791, tem que se entender que também terá o mesmo quinhão quando o filho não for comum. Tá, tivemos uma decisão. É de maior justiça? É lógico que é. Eu só quero saber por que está na lei isso, por que diferenciou que não tinha que ser diferenciado. Percebem? Começou aí. Nós estamos no inciso primeiro. E tem outro problema, né? Eu posso fazer uma pergunta no caput. E quanto aos bens adquiridos não onerosamente na vigência da união estável? O companheiro herda ou não herda? Aí eu vou piorar. Vamos supor que não tenha descendentes para receber. Por que vamos supor? Diria, não, aí fica com os filhos. E se não tiver filhos? E não tiver ascendente, que viria num terceiro lugar, que o companheiro é herdeiro em terceiro lugar na vocação hereditária. Está lá, no inciso 4, não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Aqui fala a totalidade da herança, mas lá em cima no caput está dizendo que herança é só quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. Então, se eu não faço uma construção pretoriana para isso, só a jurisprudência pode resolver seu caso, meu filho, que não tem outro jeito, aí a jurisprudência vai ter que dizer o seguinte, olha, quando não tiver nem ascendente nem descendente, então o inciso 4 não tem boa técnica legislativa, mas tem que entender o seguinte, como aqui está dizendo que não havendo parentes sucessivos, terá direito à totalidade da herança, entenda-se, os bens adquiridos onerosamente e os bens adquiridos não onerosamente, seja na constância da união estável ou fora dela. Herança é herança. A legítima, desculpe a minha ignorância, se assim vocês entenderem. Eu continuo entendendo que legítima é uma coisa só. Mas o Código parece que criou uma legítima, uma sublegítima, e vocês vão ver que vai piorar muito lá pelo 1829, é pior do que o 1790, e vocês vão entender por que eu falo isso. Mas veja só, se concorrer com descendentes só do autor, ou seja, filho só do autor da herança, tocar-lhe-á metade do que couber a cada um daqueles. Ora, veja, o que fizeram? O cônjuge, quando ele concorre com filhos do morto, ou só do morto, ou com filhos comuns, ele não pode receber menos que 25%. Então, como é que vem uma regra aqui, agora dizendo que, quando eu concorrer com os filhos só do morto, eu recebo metade do que ele receber lá? Me parece que o princípio da isonomia está sendo prejudicado aqui. Por quê? A pergunta é, e quando ele concorrer com filhos comuns e filhos só do morto? Que aí não tem regra. Aí ele fala, se concorrer só com filhos comuns, é o quinhão que couber a cada filho. Quando concorrer só com filhos do morto, é metade de concorrer ao filho do morto. E aí a pergunta, acertando a pergunta que eu fiz antes, e quando concorrer com filhos comuns e filhos não comuns, que quinhão que ela recebe? A metade ou o inteiro? Aí misturou.
Ou o que é pior, né? Porque se eu tirar um quinhão da minha parte por um filho que é só dele, aquela parte da herança foi embora. Os meus filhos, quando eu morrer, que vão passar para eles vão receber um quinhão menor do que eles receberam lá. Então, se você colocar os filhos no centro disso daí, vocês vão ver que, quando você coloca numa fórmula, numa das hipóteses, na casuística, você vai ver que o quinhão passa a ser diferente. Passa a ser diferente. Então, isso gera um tumulto que a gente vai tentar resolver lá no fim e responder algumas questões aqui, aquilo que já decidiram e aquilo que não decidiram. A gente volta a falar disso daqui. Então, não havendo parentes sucessivos, terá direito à totalidade da herança. Houve necessidade de haver um entendimento de que não pode a parte que seria não onerosa, mas veja, é um entendimento nesses encontros, nesses seminários de direito civil, que quanto aos bens adquiridos não onerosamente, na constância da união estável fora dele, não pode ir para o Estado. Porque a regra seria herança jacente. Eu estou com herança vacante, porque nessa parte não tem herdeiro vai para o Estado. Aí estão tendo, veja, é um entendimento que pode prevalecer ou não na jurisprudência, mas, graças a Deus, alguém de bom senso, já juntaram alguns juristas de bom senso e disseram, olha, aqui não tem cabimento, até porque, apesar da falha da técnica legislativa, o artigo 4º, ele reformula, ele sai do caput, os outros incisos estão todos presos no caput, mas o 4 não pode ser interpretado como preso no caput, porque senão vai gerar uma aberração jurídica. Tá ok? Então, nesse sentido, apesar da dúvida, já há entendimento, sim, de simpósios que dizem que, nesse caso, ele recebe a totalidade da herança, porque o inciso 4º não está jungido ao caput do 1790. E agora vem, assim, um artigo que gerou, assim, de antemão, um problema na interpretação do inciso 1º, que é um primor. Ele fala assim, olha, a sucessão legítima. Aqui ele está falando da sucessão legítima. Então, supostamente, o 1790 não é uma sucessão legítima, o que é um contrassenso. Porque se eu entender que entidade familiar, hoje, apesar de não ser construída dentro do casamento, família dentro do casamento, é uma entidade familiar e goza de proteção do Estado. Seja ela entre pessoas de mesmo sexo ou não, seja ela entre pessoas de sexo diferente, seja ela através de adoção ou não adoção, ou seja, tudo é entidade familiar e tem a mesma proteção, tem a mesma isonomia. Mas, aqui fala assim, ela se defere-se na seguinte ordem, prestem bem atenção, porque nós vamos ter que ler 3 vezes para vocês perceberem que não entenderam nada, como ninguém entende nada quando lê isso aqui. 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou na da separação obrigatória de bens, artigo 1640, parágrafo único, ou no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Eu vou começar dizendo para vocês que eles não acertaram nem a data. Aqui onde ele fala, artigo 1640, parágrafo único, leiam 1641. Porque a separação obrigatória de bens está no artigo 1641 e não no 1640, parágrafo único. Então, nem a remissão está certa. Então, quem advoga na área e for procurar lá no 1640 vai ficar assim, que não tem nada a ver, o que mandou vir aqui vai ficar rolando no chão. Antes de ficar rolando no chão, presta atenção, é 1641. Né? Então, por ver que eles não acertaram nem a remissão. Mas vamos voltar para trás. Aos descendentes em concorrência com cônjuges sobreviventes. Aí vem uma negativa, para pegar uma negativa lá fora, lá embaixo. Então, são 2 negativas. Ele, em vez de fazer um discurso na linha afirmativa e depois botar a negativa, ele vai fazer uma negativa e uma negativa em cima da negativa. Presta atenção. Salvo se, ou seja, exceto. Então, aos descendentes em concorrência com cônjuges sobreviventes. Exceto se este for casado com o falecido na comunhão universal de bens. Por quê? Porque na comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente herda a metade, não herda, ele é meieiro da metade. Então ele já tem a metade dos bens. Então entendeu que se ele tem a metade dos bens, ele não precisa herdar mais nada.
foi uma opção do legislador, para dar uma vantagem, na minha opinião, em cima da união estável. Ou seja, uma questão política. Ele esqueceu a questão constitucional e veio na questão política. Não vamos brigar nem com a igreja e não vamos brigar com ninguém que defenda que o casamento é o objetivo final do legislador, né? Vamos fingir que a gente não vê que tem hoje mais casais separados e juntados, né, como se dizia antigamente, do que casados. Vamos fingir que nós não estamos vendo isso, vamos fazer uma questão política. Então, o casamento vale mais do que a união estável. Como se isso pudesse ser válido na Constituição. Mas vamos lá. Ou na separação obrigatória de bens. Aqui vocês vão ler o seguinte: separação obrigatória de bens não é a convencional. Não é aquela em que o casal vai lá e faz um pacto antinupcial dizendo que o regime do casamento é de separação de bens. Neste regime, está fora disso. O que está falando aqui é o casamento legal, aquele que, por lei, eu sou obrigado a casar com separação, que, aliás, está em discussão. Hoje não tem mais cabimento uma pessoa de 60 anos de idade, vai casar, fala que ele é retardado. Ó, você toma cuidado, porque você vai dividir seus bens. Então, o regime é de separação obrigatória, porque você não tem discernimento para entender que você já é um idoso de 60 anos, você não pode decidir se você quer casar dividindo seus bens ou não. Então, é separação legal. Você olhou para mim quando você falou idoso de 60 anos. Porque nós temos isso, não tem? Ou perto disso. Você é jovem, né? Você está escrito. Mas vamos lá. Voltando, vejam bem, então aqui separação obrigatória de bens não é o convencional. E o que me assusta aqui é o seguinte, gente. Se eu me casar e fizer um pacto antinupcial, dizendo que a separação nossa, o nosso regime é de separação de bens, aí eu me separo dela, acaba o amor, eu me separo dela, do amor, eu vou embora e levo todos os meus bens, porque o regime é de separação. Se eu morrer, ela é herdeira. Ela é herdeira, ela fica com metade. Aí eu falo assim, mas que raio de regime que é esse? Que eu vou lá e digo, a vontade das partes, como é que fica o princípio da liberdade de contratar? Casamento união estável, qualquer coisa, é um contrato. E aí eu contratei que o regime é de separação. Se eu separar, eu pego o que é meu, porque eu contratei. Mas se eu morrer, morto não fala, morto não tem vez, morto não tem vontade. Ato jurídico perfeito foi para o espaço. Eu não entendo isso. É um ato jurídico perfeito ou não é? Foi feito dentro da legislação, no tempo, no espaço, era legal? Era. Então, por que se eu morrer, o regime muda de separação para comunhão, ou pelo menos no que tange a herança? É espetacular, mas está aí, e é isso que funciona. Mas aí vem a pior parte. Ou se, então ele está falando salvo lá, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não, negativo, houver deixado bens particulares. Eu vou tentar traduzir para vocês aquilo que eu consegui entender disso daqui. Nesse salvo e não houver deixado. É mais ou menos assim. Eu estou falando que o cônjuge sobrevivente, se ele for casado pelo regime da comunhão universal, ele é meieiro pela comunhão, então ele não é herdeiro. No regime da separação obrigatória de bens, ele não é nem meieiro e nem herdeiro. Então, na convencional, ele é. Na convencional, ele não é meieiro, porque eu convencionei isso, mas ele é herdeiro. E aí vem na comunhão parcial, regime legal nosso. Se eu, depois que eu juntei com a infeliz, se eu deixei uma bicicleta, um bem, ou uma ação, duas ações, é um bem, eu não posso esquecer disso. Bem não está só naquele valor da propriedade, e está falando de bens. Eu tenho um carro, eu tenho um Fusca 1959, eu tenho um bem, antes do casamento. É um bem reservado? É. Então, por eu ter um Fusca 1959, ela que eu deixei um bem particular, ela que não era herdeira, ela passa a ser herdeira, além da meieira, naquilo da constância. E não dá para interpretar diferente, porque não cabe ao intérprete colocar na lei o que o legislador não pôs. Isso é uma regra básica de hermenêutica. Se ele disse um bem, eu tenho um bem. Um Fusca 59 é um bem, pode ser uma desgraça para alguns, mas
tecnicamente, ele é um bem danado. E se eu tenho esse bem e ele é reservado, aquela que casou comigo no regime da comunhão parcial de bens, ela que era só meieira, ela passa a ser herdeira também. Aí começa a complicar, não é questão de eu ter o Fusca, eu coloquei um Fusca de propósito, eu podia ter colocado fazendas, eu podia ter colocado tudo aquilo, a comunhão parcial de bens. Se eu separo, o que acontece? Ela vai ser meieira naquilo que nós compramos aqui. Compramos um Fusca 59 durante o nosso casamento. Tem metade de um Fusca 59. A fazenda, tudo que era dele, o iate, tudo que era dele, o avião, ele leva na separação. Se ele morrer, aí ela virou herdeira. Aí ela tem metade de um Fusca 59 e agradece ao morto, porque agora ela vai ser herdeira lá do avião, iate, fazenda, e seja lá o que for. Viram essa discrepância que assusta quem lê e analisa isso? Fala, ninguém fez uma casuísticazinha, colocou no papel. O que será que está o legislador pensando quando coloca uma regra dessa? Mas vocês vão prestar atenção que aqui está embutido uma questão muito pior que isso. Tem uma coisa muito perigosa aqui dentro. Eu vou ler primeiro os outros artigos e vou voltar nele. Então, o que nós podemos entender aqui é o seguinte: por que no regime da comunhão parcial de bens, ele não tendo deixado o bem particular, ela não é herdeira? Porque equivale ao seguinte: tudo que eu tenho hoje, eu adquiri durante o casamento. Então, eu sou, num determinado ponto de vista, eu sou um herdeiro universal, como se a comunhão fosse universal de bens. Todos os meus bens vão ser partilhados. Então, se na comunhão universal de bens eu não herdo, na comunhão parcial de bens, em que não há bens de fora do casamento e que não se divide, é igualzinho à comunhão universal de bens. Então, por uma lógica, também não posso herdar. Nesse aspecto, tem uma lógica no que está aqui. Não tem naquilo outro, que ele não pensou. Ele falou, vou dar um lance de gênio. Ó, casou aqui, e tudo que foi adquirido é aqui, se na comunhão universal não pode, eu estou matando o regime da comunhão universal. Então, eu tenho que dizer que aqui também é igual, a comunhão universal não vai herdar. Só que ele esqueceu do Fusca. Esqueceu da bicicleta, esqueceu do bem que esteja lá. E o que é pior, é que quando do lado de lá não esteja o Fusca está do lado de cá, e complica. O Fusca do lado de cá dá um disparate tão grande, mas tão absurdo, que mata o regime de casamento, mata tudo que você pensa em questão de lógica jurídica. Não é verdade? Então, é isso daí. Mas não me deixe esquecer, pelo amor de Deus, de voltar a esse artigo, que eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Aí vem a segunda regra, aos ascendentes em concorrente com o cônjuge. Então, veja, no segundo lugar da vocação hereditária vem o ascendente. Ascendente em linha reta, não tem o ascendente em linha colateral. É sempre em linha reta. Então, eu vou aqui para o ascendente, eu vou aqui para os pais. Meus pais são vivos. Então, esses pais vivos concorrem com o cônjuge. Quando eu tiver as duas linhas do ascendente, como é que faz? É 50% para cada um. Por quê? Mesmo que, não tendo os dois pais da minha... Eu sou o morto. Os dois pais da minha mãe, a minha mãe morreu. Só tem meu pai vivo. Mas os pais da minha mãe são vivos lá em cima. Eles não podem vir representar minha mãe. Então, meu pai recebe sozinho a metade. Do lado de cá, do meu cônjuge, tem o pai e a mãe. Então, o pai e a mãe, aliás, perdão, eu estou falando do morto só, ascendente do lado paterno dele e da mãe dele, né? Lógico, lá para cima. Do lado de cá, eu tenho pai e mãe vivo, eles vão receber metade também. Então, eu não posso pegar 1/3 para cada um, não é assim que funciona. A metade vai para um só vivo aqui e a metade para o outro lado. Se tiver os dois mortos aqui, esta linha, como tem dois vivos, vem a parte todinha, vem para eles. A parte todinha vem para eles. Por quê? Porque não tem representação, não pode ir para a linha de cima. Até aí tudo bem, está tudo entendido, essa regra já valia desde o Código de 16 e desde a pré-história, tudo bem, não tem problema nenhum. O problema reside no seguinte, ele fala assim, olha, concorre com o cônjuge. Aqui não falou nada de percentual, então eu vou entender que o cônjuge receberia, apesar de eu ter duas linhas dos vivos aqui,
ele recebe 50% e os outros 50% é 25, 25. Ou, no caso de anulado aqui, ficaria 50 aqui e 50 aqui. Agrega para a linha, não volta para o cônjuge lá embaixo, tá ok? Agrega na linha. Até aqui tudo bem. Aí, em terceiro lugar na vocação hereditária, o cônjuge sobrevivente. Eu não tenho nem descendente nem ascendente. Vem para o próprio cônjuge. Até aí, sem problemas. Ou aos colaterais. Os colaterais a gente vai ter que falar aquela questão de como é que se conta colateral. Irmão, é linha reta ou é colateral? É primeiro ou segundo grau? Segundo grau, porque eu tenho que ir no tronco comum. Eu vivo, vou no meu pai e na minha mãe, venho no irmão. 1 grau, 2 graus. Irmão é colateral de segundo grau. E os colaterais, eles vão herdar até o quarto. Até o quarto. Porque vai no 1 vem no irmão 2, vem no sobrinho 3. Quando eu pegar, que não tiver o irmão, eu for no tio, então é 1 para ir no tio. Eu vou 1, aí eu tenho que ir 2, porque eu estou falando do irmão do morto, vai no pai do morto. Aí vem 3, que são os tios. E se tiver o sobrinho, com o tio morto, o sobrinho para representar, 4º grau. Então só vai até o sobrinho. E sobrinho pode concorrer com o tio, ele vem por... Ele não vem por cabeça, ele vem por estirpe, no lugar do morto. Eu tenho 2 tios, um morto e um vivo. O vivo tem 5 filhos, o morto tem 5 filhos. Como é que se divide? Foi lá no 4º grau, o vivo recebe 50% da herança e os 5 filhos do morto recebem os outros 50% no lugar do pai, como se o pai estivesse recebendo. Então é 50% porque eles recebem por estirpe e não por cabeça. Quando um tem 2 mortos, 2 tios mortos, eu tenho 2 filhos de um e 5 do outro, eu não divido 50% por 5 e 50% por 2. Eu divido 100% pelos 7, iguaizinhos, porque na linha eu tenho que igualar. Então, aí não importa, não é mais representação, eles estão em nome próprio, aí eu divido igualzinho. Então, está tudo certo. Oh, beleza, foi mais fácil. Agora vamos voltar nas perguntas. Né? Vamos voltar nas perguntas. O que é que ficou aqui para a gente entender disso daqui? Eu vou fazer a primeira pergunta no seguinte sentido. Quando eu falo assim, aos descendentes de concorrência com cônjuge sobrevivente, aí eu vou falar assim, olha, o cônjuge sobrevivente, que é o terceiro aqui, ele é casado na comunhão universal de bens. Lá em cima fala que ele não é herdeiro. Ele herda ou não herda? Ele herda não pela regra do 1829.1, mas do 1829.3, porque pelo regime de casamento dele, quando ele concorrer com descendente. Aí vem a pergunta, mas e se ele estiver concorrendo, o cônjuge está concorrendo com ascendente do morto, ascendente do morto, e ele é casado no regime de comunhão universal de bens. Veja, eu estou no item 2, eu estou no inciso 2, eu não estou no 3. Ele não está recebendo sozinho. Ele tem ascendente, mas ele não tem descendente. Se ele não tem descendente, ele está fora da regra do 1. Ele não está concorrendo com descendente. Então, aquele impedimento de que quem seja casado pelo regime da comunhão universal de bens não herda, quando ele entra no inciso 2, ele estiver concorrendo com ascendente, não tem essa regra para o ascendente. Então, apesar dele ter a comunhão universal de bens, ele vai mear a metade e vai herdar a outra metade concorrendo com os ascendentes. Perceberam isso? Eu vou falar, chega lá fora e pergunta para qualquer advogado que tem ali fora e pergunta assim, de bate pronto. Olha, o cônjuge é casado na comunhão universal de bens, ele herda ou não? O cara vai falar assim, eu já ensinei para todo mundo que a gente tem a oportunidade de fazer para aluno, falar assim, olha, qual que é a palavra mais importante do direito? Aí vem um lá, é prazo. Não, isso é do processo, depende. Depende. Vamos ver do que você está falando. Então, depende do quê? Eu falo assim, ó, o cônjuge depende do quê? Ele está concorrendo com quem? Com descendente? Então ele não herda. Ele meia, mas não herda. Agora, se ele estiver concorrendo
com ascendente, eu não tenho o impedimento. Então, ele além de meiar, ele vai herdar. Aí tem uma regrinha hoje que todo mundo fala assim, olha, é uma regra que botaram em moda aí. Quem herda não meia, quem meia não herda. Fala, mentira. Aqui no inciso 2, ele herda e meia. E o companheiro herda e meia. Ele herda e meia. Porque ele só, no inciso 3, é que não está cogitando de herdar ou receber a meação. Por quê? Porque ele é único, ele recebeu o patrimônio e acabou. Ele não está recebendo meação. A meação já era dele. Ele não está tirando a meação dele. Por quê? Porque todo o universo passou a ser dele. Agora, quando ele estiver concorrendo com outro, e que eu falar herda e meia, então eu tenho que excluir a meação para partilhar. Aqui não está vendo partilha nenhuma, ele vem junto, não cogita, não carece de eu ficar nessa discussão. Você vai herdar ou não vai mear? Então, a regra, com todo o respeito a quem criou e a quem adota, para mim, ela padece de um sofisma. E ele é um sofisma grave, porque em cima desse sofisma a gente muda o patrimônio como você muda de roupa. É um perigo, sai de um e vai para o outro, de acordo com essa regra, perigosamente. Até porque ela é inconstitucional. Se eu aplicar essa regra no 1829 para o companheiro, para o cônjuge, como é que eu não vou aplicar no 1790 para o companheiro? Qual que é a lógica jurídica? Qual que é o princípio de direito constitucional que eu aplico nesse caso? Eu criei uma família de segunda categoria? Porque é uma entidade familiar, mas ela é de segunda categoria, a outra é de primeira? Viaja de primeira classe ou de segunda, Joãozinho? Percebem? A gravidade da coisa não é consequência. Então, voltando mais, percebam que, então, tudo que tiver lá em cima, que é na separação obrigatória de bens, a legal, a mulher vai concorrer com ascendente. Aí ela não tem meação, mas ela é herdeira, ela vira herdeira e tira metade do patrimônio dele e rasga o contrato, o pacto antinupcial, né? Rasga a lei que obrigava a separação de bens e passa a ser herdeira. O pacto não, desculpem, o pacto não convencional. Rasga a lei que obriga a separar o patrimônio e vem. E aí vamos falar, agora tem uma modernidade, tem um negócio que nós temos um casamento com comunicação de aquestos, não é? Eu tenho a comunicação de aquestos, um regime de casamento. E a comunicação de aquestos? A comunicação de aquestos é a mesma coisa aqui. Eu tenho a separação. Eu tenho um regime de comunicação de aquestos, apesar de eu escolher dele ser convencional, eu estou fora lá do legal. Então, tecnicamente, eu não tenho a meação, mas eu teria a herança. Lá no inciso 3º, eu não cogito disso. Ele também vai entrar nessa. Assim como vai entrar nessa daqui, o regime de comunhão parcial que não tenha deixado o bem reservado, o bem particular. Se ele equivalia à comunhão universal de bens, não importa, ele continua equivalendo. Só que aí, como eu estou discutindo eu estou diglariando, eu estou brigando com ascendente e não descendente, a regra não vale e eu vou ter direito à herança. Então a letra se contradiz, a letra da lei. Ela fala, bota uma regra aqui e mata lá embaixo, faz aqui e mata embaixo. Mas ainda, quem pensa que terminou, tem mais umas perguntinhas. Aqui, quando eu falo na verdade, eu precisaria analisar um outro artigo de lei que fala assim que o cônjuge é uma regra que não tem para o companheiro. Fala assim que o cônjuge não pode receber menos que 25%. Muito bem, aí nós criamos aquele problema de mudar o percentual da herança. Se você for no princípio constitucional, em certos princípios constitucionais, da isonomia, que não permite essa diferenciação, em virtude de qualquer que seja o critério, a discriminação que eu estou usando, eu não posso fazer, vocês vão ver que tem alguns complicadores. Se eu pegar uma regra e quiser fazer assim, olha, eu estou concorrendo só com o filho dele,
ou eu estou concorrendo com o filho dela. Não dá para fazer aqui, porque precisa de um quadro bastante grande. No meu livro, algumas questões polêmicas do novo Código Civil, eu chego a fazer 14 fórmulas diferentes de interpretar isso daqui. 14. E digo, dá para continuar. Você vai chegar em percentuais absolutamente diferentes conforme você veja e você monte a fórmula. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que é muito simples, não é questão aritmética, não é questão aritmética, não é questão matemática, mas tem uma coisa assim. Está aqui o cônjuge, e estão aqui os filhos. Aí eu digo assim, bom, eu tenho o Fusca do lado de cá e tenho a herança do lado de lá. Eu não posso, então eu recebo metade do Fusca como meação. E vamos dizer que aqui eu não tenho herança, eu criei duas legítimas. Eu excluí a metade do Fusca da legítima. Agora bota a fazenda de cá e tira metade da fazenda do iate do avião e vê o que dá. Mas vamos por mais simples. Tira metade do Fusca. E aí eu vou colocar no meu cálculo lá, eu vou colocar fazenda, isso, aquilo. Só que o cônjuge aí, que não era herdeiro e passou a ser herdeiro, ele não pode ter menos que 25%. Vamos supor que ele seja casado, primeira núpcias, segunda núpcias, sem problema nenhum, com o morto. Aí ela tem com ele os 4 filhos que eu falei. Ela não pode receber menos que 25%, então ela recebe 25%. Não do Fusca, mas do iate, fazenda natal, veio para ela. Aquele, vamos supor que o morto tivesse 2 filhos fora do casamento. Quando ele morreu, a parte dele vai para os filhos, ele recebe o quinhão deles, os 18,75%, não é isso? Ela recebeu 25% e cada filho dela com ele recebeu 18,75%. Quando ela morrer, quem é herdeiro dela? Só os filhos dela, os 2. Então, todo o patrimônio que ela amealhou da meação e mais os 25% que ela amealhou daqueles bens que o regime de casamento não permitia, vão só para os filhos dela. Não importa se o momento é concomitante ou não, se ela vai morrer lá na frente. A verdade é que está havendo uma transmissão patrimonial que está comprometida no momento em que ele morreu. Aquele que era herdeiro dele, que era para receber o mesmo quinhão, igualzinho os outros filhos dele, aqueles que eram só porque eram do outro casamento, receberam única e exclusivamente os 18,75% ali. E aí, como ela recebeu os 25%, aquele quinhão que ela tomou dos filhos, vão só para os filhos dela. Então, matematicamente, não tem isonomia nisso. Desculpe, quem entenda mais matemática do que eu entendo, ou quem entenda mais direito do que eu pretendo entender, o pouquinho que eu pretendo entender, não vai me convencer que isso não fere o princípio da isonomia, se não é no momento agora da morte, no exato momento em que ele cai morto, vai refletir ali na frente, porque há uma mudança patrimonial diferenciada em tudo isso daí. E há uma diferença muito grande. É óbvio, então, que o 1829, inciso 1, seria inconstitucional por isso, em razão de eu mexer no patrimônio dos descendentes dessa maneira. No momento atual, que eu tiro um percentual deles e que eu vou dar só para os filhos dela. Então, por que manteve? Não pode receber menos que 25%, já tem 50%. Aí recebeu mais 25%. Tudo bem, tudo bem. Se eu colocar do outro lado, aí talvez quem... não, mas se eu colocar do outro lado, eu tenho o navio, blá, 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 aqui ela só vai mear. Ela não está herdando, ela está herdando metade de um Fusca. Isso aí, metade de um Fusca, está louco. Você vai para esse filho, para aquele filho, isso aí não vale nada. Mas você tem que pensar na casuística como um todo. Quando você monta uma lei, ou você discute um projeto por 20, quase 30 anos, você tem que pensar nisso e não pode colocar e jogar uma batata quente para você resolver. Porque as injustiças estão havendo, os prazos das rescisórias estão fluindo, né? Porque o Código do Processo Civil prevê rescisória de 2 anos. Aí vem umas questõezinhas, que eu gosto de viajar na maionese. Eu fico assim, bom, aqueles direitos da personalidade que estão incertos dentro do artigo 5º da Constituição Federal, garantido por causa pétrea, ele me garante que quais são as características dos direitos da personalidade? Irrenunciabilidade, imprescritibilidade, intransferibilidade, blá, 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 blá.
Se num determinado momento passou o prazo da rescisória, mas, como faz parte do meu direito da personalidade, a propriedade, eu poderia discutir. Veja, eu estou jogando para vocês pensarem aí. Uma vez eu joguei tanta coisa assim, um aluno foi para casa, faltou uma semana. Falei, o que foi? Não, doutor, é que eu vim da cidade de fora e eu tomo Gardenal. E aí eu tomava o Gardenal normalmente, mas aí deu uma fundida, eu fui pensando naquilo, eu passei uma semana pensando naquilo, eu não conseguia voltar, agora o remédio fez efeito, eu voltei, eu pude voltar aqui. Mas é para pensar, e é de fundir mesmo, se você tomar Gardenal ou não, se começar a pensar nisso aqui, você vai fundir, não porque toma Gardenal, porque está confuso o negócio, está confuso. E não precisa ser gênio para entender que não pode ficar assim, com todo o respeito ao esforço de parte da doutrina, para achar uma saída para isso daqui. Mas estão achando uma saída provisória para uma coisa que tem que ser consertada. Então vamos focar no conserto. Quando se quer e se tem vontade legislativa, a gente não vai e passa uma lei da noite para o dia, mataram um menino, mas uma lei aí, vocês vão ver como é que passa na frente do Código Civil brincando. Por quê? Clamor público, televisão, isso aqui vai resolver quando? Quanta gente vai ser prejudicada e depois vai ter que discutir, olha, aqui tem imprescritibilidade, aqui tem irrenunciabilidade, intransferibilidade. Tá, e o cara pegou e gastou. É imprescritível, ele gastou, você vai cobrar, vai ganhar e vai levar o quê? Percebem? E quantas vezes esta herança que vem vindo não tem um caráter alimentar, e por quanto tempo vai sobreviver o herdeiro para poder discutir 30 anos na justiça para vir o quem andar? Ele não precisa mais, se ele sobreviveu, foi. Se não sobreviveu, já era também. Então me parece que o princípio da dignidade humana, agregado ao princípio da isonomia, aos princípios que garantem propriedade, que garantem tudo isso, a emenda 45, que quer uma agilização dos processos judiciais, etc. e tal, tudo isso foca num sentido de que, quem é importante? Adianta o meu herdeiro receber... Eu já vi todo mundo que sai de uma empresa discutir na Justiça do Trabalho e o neto vai receber o dinheiro. Você pega inventário que o neto, se não for filho do neto, vai receber lá no fim, que morre todo mundo. Aonde está o centro da atenção que a Constituição aponta para o ser humano numa demora desta? Quanto tempo nós vamos aguardar para solucionar isso? Eu não quero cansá-los mais, eu sei que o tema eu poderia passar, não tenha dúvida disso, agregando a esses pensamentos muitas coisas que vocês, para pensar, eu não estou trazendo solução, pelo amor de Deus, nem tenho essa veleidade. Eu estou trazendo para vocês pensarem, eu já cheguei a pensar, será que eu passei a fronteira? Eu estou com baixa intelecção, loucura avançada, eu estou falta de discernimento, porque eu não consigo entender isso aqui, gente. Eu leio, eu não consigo, cada vez que eu leio eu acho uma coisa. Mas me parece que, eu no começo achava que estava sozinho, aí eu comecei a ver algumas coisas, um viaja para cá, outro viaja para lá, porque a corrente majoritária entende que quem herda não meia, quem meia não herda. Aí eu falei, mas não estão lendo o mesmo código que eu estou lendo, deve ser outro. Ainda é corrente majoritária, poderosa. Por quê? E hoje vocês vão ver que existe projeto de lei, a sugestão de alteração de lege ferenda, não de lege ferenda, mas de lei futura, de mudar a lei e excluir o artigo 1790. A propositura desse simpósio chegaram à conclusão que deveria ser excluído o artigo 1790. Uma das propostas doutrinárias é essa. Exclui-se o 1790. Não pode estar ali. Porque você não pode deixar de reconhecer que o companheiro, apesar de estar fora lá dos herdeiros necessários da vocação hereditária legítima, eu não posso, apesar de eu poder deixar o herdeiro de fora hoje, se ele ficou dentro, ele é herdeiro legítimo e necessário. Tem que ser. Tem que ser. Então, deixando de lado a inconstitucionalidade de um artigo que diferencia casamento de união estável, só para vocês entenderem, eu rolei no chão com um cartorário, um escrivão de cartório, com o oficial do cartório, porque ele dizia o seguinte, eu quis colocar num testamento que o meu cliente vivia em união estável com fulana, para não dizer que eu omiti a união estável. Ela vive a união estável com ela. Todo o meu patrimônio vai ficar para Beltrano, Ciclano,
porque eu estava com clareza excluindo. Vira ele para mim e fala assim, não precisa, a partir do momento em que você colocou para os outros, você já excluiu, por que você quer mencionar? Eu falei assim, filho, porque inventaram um negócio que tem mais de uma legítima. Eu vou te explicar por quê. Quando eu deixar ela de fora, não, estou dizendo que inclusive, que constitui a minha legítima, o patrimônio, inclusive a legítima, veja, tudo que eu tiver depois da minha morte, inclusive a legítima, porque a legítima é a parte do patrimônio que cabe ao herdeiro necessário. Se eu deixei ela fora do herdeiro necessário, lá no 1845, acho que ela está excluída na lei, mas constitucionalmente ela não podia estar. Mas vamos supor que ela esteja. Quando eu disser que eu deixei toda a minha parte para aqueles 3 ali, né, que são os herdeiros necessários, e eu não disser que eu estou deixando todos os bens, inclusive a legítima, só para eles, o que vai acontecer? Como eu morri sem dizer nada com relação a ela, e ela se tornar a minha herdeira, porque ela não foi nominalmente excluída, ela passaria a ser uma herdeira necessária, e como herdeira necessária e legítima, ela passa a ter legítima. Então, aquilo que eu doei não inclui a legítima dela, porque na legítima ela tem direito. E precisei brigar muito com o cara. Ele falou, não, mas então eu vou falar uma coisinha para vocês. Isso aí não é que eu estou defendendo agora. Eu coloquei em livro. Está aqui discussão acadêmica, aceita qualquer coisa. Eu posso colocar qualquer bobagem ali, independentemente de eu ser muito inteligente ou muito burro, eu posso colocar o papel, aceita qualquer coisa. Agora, o que eu quero evitar lá na frente, entenda o senhor, é o seguinte, é vir ela e dizer o seguinte, como eu não fui excluída, então a legítima eu tenho, na legítima eu estou. Ele botou a parte disponível, ele deu para os 3. Na legítima eu estou dentro. Então, prestem atenção, a gente obriga hoje, nessas interpretações, que as confusões são muito grandes. Prestem vocês, que advogam nessa área, muita atenção, principalmente quando forem fazer um testamento. Não façam conta de tinta, de papel, e muito menos de tese. Por quê? Porque vem alguém e fala assim, não, aliás, tem entendimento aqui, vou ler para vocês agora para encerrar, que diz o seguinte, que tem que se entender que está escrito companheiro lá no 1845, que a tinta apagou, mas está escrito lá. Por quê? Porque se ele não for excluído, então ele passa a ser herdeiro necessário. Ele pode ser até excluído, mas se ele não for, ele é herdeiro necessário. Se ele é herdeiro necessário, ele tem legítima. E se eu não disser que eu estou deixando tudo, inclusive legítima, ou seja, eu estou deserdando por via oblíqua o companheiro, na legítima ele vem e reclama. E agora, para encerrar, que eu já sei que vocês estão cansados, eu ouvi tanta... Os enunciados da Jornada de Direito Civil, lá promovidos pela Justiça Federal, capitaneadas lá pelo STJ, tem alguns enunciados. Prestem bem atenção, nós falamos de tudo isso daqui, né? Dessas dúvidas. Vamos ver o que é que nas jornadas eles já decidiram e já debateram? Eu compilei, tive o capricho de compilar das 6 jornadas, o que é que eles traçaram um enunciado em cima. E vejam se, apesar de eles estarem debatendo há 10 anos, eles não deixaram nada de fora. O 266, artigo 1790. Aplica-se o inciso 1º do artigo 1790, também na hipótese de concorrência do companheiro sobrevivente com outros descendentes comuns, e não apenas na concorrência com filhos comuns. Por que ele está falando do 1791? Por que ele está falando do 1791? Porque lá fala assim, olha, quando concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente à que foi atribuída ao filho. Aqui, no caso, eu quero acreditar que a discussão foi em cima do seguinte, na linha reta descendente, morreu o filho, aí sobrou o neto. Aí, em vez dela estar concorrendo com o filho, com o marido que morreu, estava lá concorrendo com os netos. Estava concorrendo lá embaixo. Então, o cônjuge, quando ele sobreviveu aqui, o morto, ele tinha, não descendente dele, mas os filhos dos descendentes, os netos. Então, está dizendo que ali tem que se ler o seguinte, se ela concorrer com filhos comuns, terá direito à parte equivalente atribuída ao filho. E se ela concorrer, não com filhos comuns, mas com filhos do filho, já o neto, aí também ela tem o direito ao que foi atribuído, como se ao filho fosse atribuído. Ele tem que entender isso.
Apesar de não estar muito claro, gerou outra dúvida, é isso que está escrito aí. Mas vamos lá. São poucos, viu, gente? Só um pouquinho de paciência aqui e a gente acaba esse blá 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 todo. 270, o 1829. O artigo 1829.1 só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados pelo regime da separação convencional de bens, então está excluído de leis, ou se casados nos regimes da comunhão parcial ou participação final nos aquestos, o falecido possuísse bens particulares, hipótese em que a concorrência se restringe a tais bens, devendo os bens comuns, meiação, ser partilhados exclusivamente entre os descendentes. Olha, eu li isso aqui umas 10 vezes e falei assim, será que essa turma está decifrando o código mesmo ou está complicando um pouquinho mais? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, ele falou uma coisa e depois ele terminou com a outra, ele botou entre parênteses a meiação, mas deixou uma confusão. Então, quando o sobrevivente estiver concorrendo com descendentes do autor nesses regimes de casamento, aí ela é herdeira. Ela é herdeira. Agora, os bens da meação só são divididos entre os herdeiros e não dela. É aquela tese do herda não meia, meia não herda. É isso que está escrito aí, apesar de todo ser rebuscado, que confunde um pouquinho. A meação continua sendo só dos outros. Assinar embaixo de uma regra que vem prevalecendo e que me parece assustadora do ponto de vista que ela vem prevalecendo, do herda não meia, meia não herda, aí eu diria, depende em que circunstância, porque lá na companheira, além dela herdar, ela meia, então é meio confuso, né? Mas tudo bem, é isso que está escrito aí. O 525, os artigos 1723, parágrafo 1º, 1790, 1829 e 1830, aí ele vai falar, o 1723 primeiro, admitem a concorrência sucessória entre o cônjuge e o companheiro sobreviventes da sucessão legítima quanto aos bens adquiridos onerosamente na união estável. Aí você fala, nossa, o que ele está dizendo? Que o companheiro herda e meia, matando aquela tese de quem herda não meia, lá no casamento, quem herda não meia, quem meia não herda. Na união estável, ele está dizendo, olha, o companheiro, na sucessão legítima, ele, nos bens adquiridos onerosamente, ele herda e meia. Ele herda e meia. Agora, tem mais uma coisa muito séria para analisar no 1790, que eu preciso fechar com ele. Mas vamos ver o 526. É possível a conversão da união estável entre pessoas do mesmo sexo em casamento, observados os requisitos exigidos para a respectiva habilitação. Veja, aqui a própria doutrina e a jurisprudência está admitindo o casamento de pessoas de sexos diferentes sem lei para isso, né? Se ele admitiu a conversão, ele fez... Mesmo sexo. Hã? Mesmo sexo. Do mesmo sexo. Do mesmo sexo. Então, ele permite a conversão da união estável em casamento. Criar o casamento. Homem, mulher, mulher. Mulher, mulher. Havia um reconhecimento da união estável. Porque tem uma coisinha que a gente tem que pensar o seguinte. Quando eu falo que foi o estagiário que foi lá e terminou, quando o legislador foi tomar café, o estagiário correu lá e botou o 1640 para primeiro, em vez de 1641. Aí veio lá no 1621 e colocou assim, olha, que ele colocou bem claro, não constitui união estável a união quando houver impedimento para a conversão em casamento. Aí qualquer estudante de direito vai lá e aprendeu que existem os impedimentos dirimentes absolutos. Não podem se casar as pessoas casadas. O artigo fala exatamente isso. Não podem se casar as pessoas casadas. Impedimento dirimente absoluto. Absoluto. Aí veio lá, botou uma complementaçãozinha lá no fim. Não constitui, todavia, impedimento para reconhecimento da união estável se um dos cônjuges tiver abandonado o lar. O maridão saiu de casa ontem. Saiu, foi morar com outra. Mas, ó, união estável. Por quê? Ele saiu do lar. Mas ele não é casado? É casado. Se ele é casado, eu posso converter a união estável dele em casamento? Não posso. Se eu não posso converter, é concubinato ou é união estável? Então o cara matou tudo.
Basta o cônjuge sair de casa, matou tudo o que estava escrito. Então, uma coisa importante para você entender. Ainda que constitua união estável lá, e aí vem o pior, porque a regra da união estável é assim, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, eu tenho que converter em casamento. Ele está casado aqui, aí ele está lá em união estável, não quer nem ver a cara da broaca mais, não vai ver, e ela dele, não se separa. Aí ele pede a conversão em casamento, aí o cartório é obrigado a converter. Aí o que deu? Bigamia. Ele é casado 2 vezes, sem anular o outro desse aqui. Porque todo mundo fica naquela regrinha, mais fácil, né, sair da regrinha e botar um absurdo, um absurdance desse. Ele fala assim, agora nós vamos para essa teratologia e nós vamos discutir esse negócio. Não, fica mais fácil assim, olha. Fica assim, não, ele está em união estável, então é união estável. Não vai converter, como se fosse proibido converter. Se não fosse possível converter, não é união estável. Aí ele fala, aí ele morreu, mas tinha mulher, está vivo e está casado. Aí ela prova que a culpa da saída de casa não é dele. Sabe o que aconteceu? Ela é herdeira legítima e necessária, porque é cônjuge. E a outra é herdeira, nos adquiridos na constância do casamento. Como não tem a regra da constância da união estável, os bens onerosos na união estável, aquela que vai herdar, ela entra nos bens lá da união estável, que ela não tem nada com participação dela. Ela não ajudou com nada. Ela virou herdeira dele. Mas que bacana. Quando eu vejo isso, eu falo assim, não, eu devo estar variando, porque como é que sai disso? Se eu converter, da bigamia. Se eu não converter, eu tenho 2 herdeiras. E tem, e é reconhecido, e a jurisprudência divide entre as 2. Eu só quero saber, na hora do juiz fazer o cálculo dele lá, aquela regra que uma vai receber só nos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, com aquela que não tem a regra, que são só os bens adquiridos onerosamente. Então, ela herda aqui e herda lá, a outra só herda aqui, ela tirou metade da outra. Qual que é a justiça nisso? Qual que é a regra? Porque o cônjuge, ele só vai ser herdeiro do outro, tem uma regra que excepciona, por isso que eles falam no 1830. É o seguinte, ela não esteja separada de fato dele há mais de 2 anos. Se tiver mais de 2 anos, acabou. Mas se acontecer nesses 2 anos, ela tem que provar que a culpa dele ter saído não foi dela, foi do outro. Então, esse monte de regra, de exceção, exceção que foi pensado 30 anos, eu fico pensando uma coisa cozinhando por 50 anos de direito brasileiro, que maravilha que vai sair lá na frente. A gente precisa ser um pouquinho incisivo, precisa falar o que tem que ser dito, para ver se alguém acorda. Nós não podemos tapar o céu com a peneira, porque nós que vivemos aqui embaixo, os meros mortais, os advogados que vão depois tentar convencer um juiz do direito da parte e ver o desespero da família que está sendo lesada, que não tem justiça nenhuma, nós vivemos a prática do resultado dessas coisas. Eu não posso colocar títulos, né? Títulos e peso doutrinário em cima de teses que, se eu fiz uma lei para beneficiar o ser humano, como é que eu posso prejudicá-lo? Por mais título, por mais coisa que eu tenha. Então, nós que vivemos aqui embaixo, vendo a família passar necessidade aqui, e vendo o outro chorar ali, vendo que não tem justiça, que não tem nada, nós temos que gritar, nós, sociedade, nós, advogados, nós, jurisdicionados, nós, o cidadão comum, o mero mortal do povo. Nós temos que pedir, olha, precisa consertar, está errado. Não adianta emendar com teses mirabolantes, porque tese, meu filho, tem gente que tem um talento para convencer o diabo ir na igreja. Precisa ver se dentro da prática, da vivência, isso resolve para a sociedade. E, para terminar, na concorrência entre o cônjuge e os herdeiros do decúgio, não será reservada a 4ª parte da herança para o sobrevivente no caso de filiação híbrida. Aí que bacana. Se ele tem filhos só comuns com ela, 4ª parte é dela. Se ele tiver um filho fora do casamento, é filho dele. Não está perguntando se é casado, se não é da união estável, perdão. Aqui está falando de cônjuge, fora do casamento. Aí, se eu tiver um filho fora do casamento, eu não posso fazer a reserva da 4ª parte. Eu queria entender na lei onde é que está isso, eu não achei, mas... Outra coisa que eu vivo, morro e juro,
por aquelas regrinhas que a gente aprende por ser retardado, não pensa em cima. A gente vive a advogar. A lei de introdução ao Código Civil atual, lei de introdução das normas do direito brasileiro, nome mais bonito agora, que aliás não é lei de introdução ao Código Civil, nada, ela tinha, é lógico que ela faz a introdução de todas as normas do direito brasileiro, por isso que mudou de nome, é a mesma lei. Ela tem lá no artigo 2º uma regrinha muito simples, que uma lei estará revogada quando uma outra tratar a matéria especificamente, ou ela tratar o assunto como um todo, e mesmo que ela não diga que aquilo está revogado, aquilo porque foi tratado inteiramente dentro daquele código, daquela lei, ela revogou a outra implicitamente. Se o Código Civil se arvorou em regular tudo que se refere a casamento, união estável e concubinato, eu posso ler que a lei de 94 e a de 96, que serviu lá para os primeiros, então, concubinos, no concubinato puro, hoje, união estável, estão valendo? Porque tem gente que, não, isso daqui não pode tirar, não podia tirar, tiraram. Se podia tirar, não sei, mas tiraram, porque a regra da lei de introdução às normas do direito brasileiro diz que, se o Código Civil tratou inteiramente da matéria, ele revogou implícita, ainda que ele não diga que as duas leis serão revogadas, elas estão revogadas. E tem, não vai sobrar um artigozinho para falar que tem direito disso, ou direito daquilo. Não é verdade? Não, quer dizer, não é verdade. Nós estamos pensando, me parece ser verdade. Até alguém muito mais inteligente que a gente pode chegar e falar, pô, você é ignorante, você não viu isso. Aí a gente vai tirar o chapéu e falar, realmente, mas não me parece muito fácil convencer. E é como eu disse, aqui no 1790, tinha só uma coisinha para falar para vocês e acabou, gente. Esse 1790, ele ainda assombra por um finzinho. Eu já falei do participar dos bens não onerosos, tá? Bens comuns, concorrer com descendente e tal. Se vocês prestarem atenção, o cônjuge, ele vai concorrer, veja só, se concorrer com outros parentes sucessíveis. Eu não posso esquecer que o bem sucessível admite a concorrência na linha colateral. E apesar de dizer que na linha colateral eu concorro, até lá no segundo grau, é uma regra que não existe para o casamento. É uma regra que não existe para o casamento. Ele concorre com qualquer parente sucessível. De qualquer linha. De qualquer linha. Então, essa concorrência é outra coisa que fere o princípio da isonomia. O cara surtou lá, casou. Ele vivia com a mulher há 30 anos, casou. Aí ela vai reclamar, por quê? Porque, sob certo aspecto, ela, como companheira, tinha mais direito que a outra. Mas aí ela vai reclamar muito, porque agora ela está competindo com um monte de gente que a outra não concorre. Enfim, fica aí para vocês. Eu enfatizei, de propósito, a gente tem que mostrar uma certa indignação. Se eu venho aqui linearmente passar uma coisa para vocês, e vocês não conseguem entender a mensagem que eu quero transmitir. O absurdo, ou o choque, com aquilo que assombra a gente. Eu acredito que todo mundo que olhe para isso, não é possível que não tenha visto essas coisas. E veja o número de problemas que nós temos aqui, de questionamentos que nós fizemos, e veja o número de decisões já desses encontros de direito civil e sugestões. Então, muito pequeno ainda, não enfrentaram certas coisas, e enquanto não enfrentar, eu acho que não vai surtir um resultado. Eu agradeço a paciência de todos vocês, eu estiquei demais, devo ter cansado, mas era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado a todos.